ótimo dos ótimos. Imagina você aí conhecer mais de 11 homens e dividir um quarto de hotel com eles numa hospedagem de fim de ano e acontecer um mistério que ninguém consegue desvendar. Esse é o caso de Cristiane da Cera, uma ex-Miss Filipina que largou recentemente a vida de Miss para se tornar uma comissária de bordo. Na época do caso, Cristiane da Cera tinha 23 anos de idade e ela morava na cidade de General Santos, nas Filipinas. E ela era muito próxima do pai, da mãe, dos irmãos. Além dela ser bastante bonita e muito inteligente, ela participava de concursos de beleza, chegando a até ganhar os concursos ou ir para as finais. E ela usava esse trabalho de modelo para ganhar dinheiro. Só que o sonho dela mesmo era se tornar comissária de bordo. E depois que ela se formou na faculdade, ela arrumou um emprego numa companhia aérea. E Cristiane amava aquele trabalho, ela amava viajar, ela amava tudo que fosse para voar, para viajar, para conhecer o mundo. Logo que ela começou a trabalhar nessa companhia aérea, logo em seguida começou a pandemia. Vários voos foram cancelados. Aí ela tirou umas folgas entre a virada de ano de 2020 para 2021. O plano dela era aproveitar bastante com seus melhores amigos. E os seus melhores amigos eram todos homens e todos gays. Como Cristiane se sentia muito à vontade com esses seus amigos gays, ela chamou alguns, né, para se hospedarem no hotel, para curtirem, né, a virada de ano e tal, tudo certo. Curti uma festa ali, né, tranquilo, como todo mundo faz. Só que ela chamou alguns só que alguns desses amigos foi chamando o outro. Quando ela foi ver, tinha 12 pessoas, 11 homens e ela. Esse hotel onde eles se hospedaram ficava na cidade de Makati, em Manila, nas Filipinas, que se chamava City Gold Grand, acho que é isso. A maioria das informações que eu tenho aqui do vídeo era de umas câmeras de segurança que tinha ali no corredor do hotel. Já era noite quando Cristiane chegou no hotel e todos os amigos já estavam lá. E ficou mais ou menos ela e mais 5 homens no quarto 229 e os outros ficaram no quarto 227. Então ela ficava transitando de um quarto para o outro ali no corredor. Dá pra ver pelas câmeras de segurança do hotel todo o movimento que aconteceu, tudo que estava acontecendo ali. Esse aí que aparece na câmera é o Valentim. Esse era um dos amigos mais próximos de Cristiane. Ele é o que mais aparece transitando com ela de um quarto para o outro. Dá pra ver nas filmagens que eles eram bem próximos até demais. E Cristiane se sentia muito confortável com ele. E uma dessas vezes que eles estão transitando, alguma coisa meio estranha acontece ali no corredor. Não é tanto estranho, não seria comum porque ele era praticamente assumido gay. Então sei que eles andando os dois ali no corredor, eles vão e se beijam. E aí ele tenta afastar ela assim, todo sem jeito. E toda vez que eles estão transitando por esses corredores, os dois estão sozinhos. Mas não dá pra saber muito bem o que acontece ali entre eles dois. Só sei que foi um beijo. Pareceu bem estranho por conta, né, que ele era gay, né? E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ela liga pros familiares, liga pra outros amigos dela, faz chamada de vídeo. E segundo a família, ela tava aparentemente bêbada, muito bêbada e tava muito feliz. Até mostra um dos amigos que estavam lá com ela na hora. Foi dito pelos seus amigos que Cristiane começou a passar mal lá pelas 2 horas da manhã. Mas ela parecia estar bem, porque uma hora ela ficava bem, mais ou menos. Ela ficava andando pelos corredores, de um lado para o outro, ficava bom, voltava. E lá para as 2 horas da manhã ela começou a vomitar e depois ficava bem de novo. E depois ela aparece nas câmeras sendo carregada pelo Valentim, um dos melhores amigos dela, e carregado para o outro amigo lá. Mas não dá para saber as verdadeiras condições de Cristiane nos quartos. Mas foi feita uma filmagem lá para as 6h26 da manhã, Cristiane sendo carregada pelo Valentim do quarto do 2209 para o quarto 2207. E foi a última imagem dela que foi vista na câmera de segurança. E a partir dali, as câmeras de segurança só captaram os homens, né, saindo do hotel para poder fazer o check-out, para poder ir embora do hotel. Às 10 horas da manhã, a Cristiane foi encontrada por um dos seus amigos chamado Romeu dentro da banheira do hotel.
Aí ele olha, fala com ela, fala pra ela ir deitar na cama, que é mais confortável, é melhor pra ela poder descansar. Só que ela não responde nem nada. Ele vai, pega travesseiros, pega lençol e dá pra ela ficar ali um pouquinho mais à vontade, mais confortável. Que como ela tava vomitando muito, ela não queria, né, ficar no quarto pra não sujar a roupa, porque ela já tinha sujado uma outra vez. Só como ela não respondeu, ele só imaginou que ela tivesse cansada mesmo e deixou pra lá. Ele só deduziu, né, na cabeça dele, cobriu ela ali, arrumou bonitinho, deixou ela lá. Lá por volta do meio-dia, os últimos homens que sobraram ali, mais ou menos, entre eles tava o Romeu. E o Romeu decide ir até a banheira, né, pra poder acordar ela. Só que quando ele dá uma olhada pra ela, na banheira, ele vê que ela tá completamente pálida e com lábio roxo. Aí rapidamente ele chama o pessoal do hotel e para eles trazerem uma cadeira de roda para poder chamar a ambulância. Enquanto a ambulância não chega, os amigos mesmos que estão ali tiram ela da banheira, tentam fazer massagem cardíaca para tentar, né, acordar, fazer com que ela reaja ali, mas nada feito. Infelizmente, ótimo, quando Cristiane vai pro hospital, não há nada mais que os médicos possam fazer por ela. Ela é declarada morta. E quando essa história vai pra mídia, vocês já imaginam o que poderia acontecer. Começaram a culpar até ela mesma, começaram a acusar os amigos dela. E foi uma maior comoção, foi uma história que ficou e deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Mas quando saiu a autópsia, todo mundo ficou em choque. Que o laudo da autópsia falou que Cristiane teria morrido de causas naturais. Ela teria algum tipo de hipertensão não diagnosticada e teria acontecido um rompimento do aneurisma da aorta do coração. Mas como naquela noite ela estava bebendo, né, e ela começou a passar mal, ela imaginou que, né, poderia ser por causa da bebida. Ela não pensou que fosse por causa de uma coisa mais séria. E alguns fatos esquisitos começaram a acontecer. Porque alguns homens que estavam lá com ela no quarto de hotel, eles não quiseram prestar depoimento, eles não quiseram contribuir com as investigações. E aí todo mundo começou a suspeitar que Cristiane teria morrido de uma outra forma. E também a polícia foi negligente. A polícia foi negligente porque ela até embalsamou o corpo de Cristiane sem autorização da família. Foi bem antes. Aí isso aí dificultou mais ainda as investigações. Só que a mãe da Cristiane não acredita que a filha tenha morrido de causas naturais, porque ela era nova, saudável. Não tinha como ela morrer assim, desse jeito. Seria extremamente raro uma jovem saudável morrer assim. Realmente, vocês não acham? Comenta aí a opinião de vocês. A mãe de Cristiane, como a maioria das outras pessoas, falaram que Cristiane teria sido vítima de agressão sexual. O corpo de Cristiane apresentava alguns hematomas e ela também tinha laceração na região íntima. E também foi encontrado sêmen nas roupas de cama do hotel. Porém, como os homens eram gays, eles poderiam ter feito relações entre eles ali, então isso ficou meio que, né, um ponto de interrogação na história. E não necessariamente eles poderiam ter se envolvido com ela, eles poderiam ter tido, né, entre eles ali as relações. E o que é mais estranho nessa história é porque até a morte de Cristiane, ela não tinha, né, sido diagnosticada com nenhum problema no coração. Até porque ela formou, né, em comissária de bordo. E quando você forma, você faz uma bateria de exames, você faz teste de tudo enquanto. E ela não tinha problema nenhum de saúde. Então, assim, do nada, ela morrer de causas naturais. Só que, pra polícia, já estava resolvido que esses caras não tinham culpa e que ela tinha morrido de causas naturais e ficou por isso mesmo. E você, meu caro ótimo, o que é que você achou dessa história? Você confia? Porque eu fico me perguntando, não dá pra confiar. Uma, que as pessoas antes de ser gay, elas são homens, né? Não acusando, né? Mas por que isso aconteceu? Se ela não tivesse, né, andado, transitado de um lado pro outro, não tivesse beijado o amigo, mas ficou uma coisa meio estranha, ficou uma coisa, uma pulga atrás da orelha. Mas pra polícia o caso já tá resolvido, só que pra alguns, né, esse caso ainda é um mistério. E pra outros, inclusive pra mãe, até hoje ela tá na dúvida. Faço ideia, não teve como, né, fazer, né, mais exames, dificultou outros exames por causa que embalsamaram o corpo antes da autorização da família. Então ficou difícil pro lado das investigações.
Mas, gente, eu quero saber o que vocês acharam aí desse caso. Não se esquece de curtir, se inscrever se gostou. Um beijo, fiquem com Deus.